Grande momento! Seja bem-vindo à Linhagem Geek, seu canal de opinião, informação e entretenimento. E no episódio de hoje, vamos falar sobre o Comando Estelar Flashman. Refração Flash. Gabriel, hoje na nossa review de Tokusatsu, né, Flashman, um grande sucesso, grande momento, porque olha, eu lembro um pouco, mas eu vou fazer aqui o papel de entrevistar o Gabriel, que é o mestre aqui do Tokusatsu. Só pra galera não esquecer, a loja da linhagem.com, a gente tá com a camisa uniforme, eu tô com lanterna verde, o Gabriel tá com flash, você tem lá camisas uniforme da Marvel, da DC, e também temos os mangás, os animes que a gente tanto gosta. Cavaleiro do Zodíaco, Naruto, Yu Yu Hakusho, Demon Slayer, tudo lá na loja da linhagem.com. Bora começar, mas antes de começar eu quero que você dê aquele like, flash like, super like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, galera, é muito importante, mas o like também é importante. Sigam-nos nas redes sociais e se você quiser fazer parte do grupo do Telegram, que já tem mais de 200 nerds embaçados, o link tá aqui na descrição. Claro, se você também quiser ser um parceiro da linhagem, o link tá passando aqui. Mas vamos lá, André. Seguindo aqui as nossas reviews de Tokusatsu, porque vocês sabem que Tokusatsu também faz parte da origem da Linhagem Geek. Sim, graças, logicamente, à Rede Manchete. Então, um grande salve pra Rede Manchete. E agora chegou a hora da gente trabalhar no nosso Super Sentai. A gente trouxe o Cybercops, né, mas o Cybercops não está enquadrado na franquia Super Sentai. Apesar de serem um esquadrão, eles não estão enquadrados na franquia de Super Sentai. Então, teoricamente, seguindo pela parte técnica, Flashman é o nosso primeiro Super Sentai, e eu já adianto que é o meu Super Sentai favorito. Sério? Favorito. O meu eu acho que eu gosto mais de Changeman. Changeman é muito bom também. Eu gosto mais de Changeman. Changeman é muito bom. E Gogol 5 também. Gogol 5. Assim, os que passaram na televisão aberta aqui de Super Sentai foi Gogol 5, Flashman, Changeman e Maskman. Foram esses 4. Os outros, que tem um monte de Super Sentai ainda, não vieram aqui pro Brasil. Então a gente vai primeiramente trazer os que passaram aqui no Brasil, que foram o que a gente assistiu enquanto criança. Depois a gente vai fazer uns reviews de uns novos que eu vou começar a assistir pra gente poder trazer mais corpo pro nosso gênero de Tokusatsu. Um detalhe bem interessante é que Flashman é de 1986 e Changeman é de 1985. Flashman é um ano mais novo do que Changeman. Você já consegue perceber uma grande diferença em termos de produção, em termos de qualidade, e isso a gente vai trazer no decorrer do vídeo. Gabriel, como eu vou somar um pouco nesse vídeo aqui, porque você é o especialista da UOL, Flashman tem uma das aberturas mais marcantes. Porque o que eu acho bom no Flashman, muito bom e muito assertivo, é já contar a história no início. Todo episódio reforça o enredo das 5 crianças que foram raptadas e aí se submeteram a um treinamento. Isso. E aí já conta, a abertura ela pontua muito bem, porque se eu sou o cara que eu tô zapeando, eu não vi o primeiro episódio, eu já entendo muito bem da história. Então, como é narrado praticamente a sinopse em todo o episódio e reforça, então você já entra no episódio sabendo. Isso. Já entra sabendo, então assim, foi muito, mas muito interessante. Não é só aquela abertura musiquinha. Já mostram que as 5 crianças foram raptadas quando criança, se submeteram a um treinamento e por isso eles viraram Flash. Claro, tem muito mais desenvolvimento, mas a história na abertura, aliás, também a abertura é fantástica. Fantástico. E assim, trazendo esse ponto que o André já mencionou, então essa breve introdução antes de começar a abertura já te coloca dentro da narrativa da história, o que é muito inteligente. E a abertura, junto com a trilha sonora incrível, já marca pra mostrar a grande diferença da produção de Flash. Porque naquela época, Gabriel, a gente era muito captado pela abertura. A abertura era muito importante. Hoje os animes, se você for ver, a grande maioria, ele começa... Aí depois tem a abertura, ele começa meio que com um teaserzinho, Rodrigo teaser. E aí ele tem a abertura e aí começa o episódio. Exato. Então assim,
a abertura naquela época era muito importante. Mas vamos falar da história aqui. Eles foram raptados, tem um porquê desses 5 terem sido raptados eles já foram raptados e treinados pelos alienígenas bonzinhos ou como é que foi essa história? Vamos lá, essas 5 crianças foram raptadas por caçadores espaciais e aqui a gente começa já a trazer os elementos e as nomenclaturas do Flashman que são ótimos, são ótimos. Então existiam os caçadores que raptavam crianças. No meio desse rapto, o povo do planeta Flash interveio e trouxe as crianças para o planeta Flash. Então eles tomaram as crianças dos caçadores espaciais e levaram as crianças para o planeta Flash. Cada uma foi para uma estrela do planeta Flash. Então tinha a estrela Red Flash, a estrela Green Flash, a estrela Blue Flash, Yellow Flash, Pink Flash. Os planetas Flash tinham as suas estrelas e cada um foi para um planeta, para uma estrela, passar por um árduo treinamento. Isso que é muito legal, mostra treinamento, diferentemente de Changeman, que são pessoas, são militares, combatentes, né? são militares escolhidos pela força terrena, que também é maravilhoso isso. Os Flashman, eles passaram pelo treinamento justamente para combater esses vilões que raptaram eles, que são os caçadores espaciais dentro de todo o Império Mes. E esse Império Mes, Gabriel, se eu não me engano, os Flashes, eles foram treinados porque esse Império iria pra Terra, pra tentar dominar a Terra. Então eles tinham um tempo pra treinar, voltar pra defender o planeta Terra. Perfeitamente. Aí esses 5 passaram por esse treinamento e quando completaram 20 anos, o cruzador Imperial Mes se dirigiu à Terra e o povo do planeta Flash chegou e falou: galera, é agora, é a hora, eles estão indo pra Terra. E aí são apresentados pra gente os 5 personagens, os 5 heróis dessa franquia, que são os Flashman, divididos em Red Flash, Blue Flash, com a cor, Green né? Flash. Relativo à cor. Exatamente. Né? Então, em inglês. Já dá pra gente aprender as cores em inglês. Olha como o Tokusatsu também é educação. Educação. E aí a gente tinha os atores, a gente tinha os personagens. O Jin, que era o Red Flash, representado pelo Tou Tatarumi. Nós tínhamos o Dan, que era o Green Flash, que era o Kihashiro Uemura. Nós tínhamos o Go, que era o Blue Flash, que era o Yasuhiro Ishiwata. A Yellow Flash era a Asara, que era Yoko Kamamura. E a Lu, que era Pink Flash, que era Mayumi Yoshida. Eu preciso destacar que, assim, esses 5 atores eram bons demais, meu. Eles eram muito bons. Uma coisa que era um grande destaque no Tokusatsu era a interpretação. Ah, sim. Como eram bons os atores, sabe? Você via a expressão, a entrega. Na hora da luta também sabiam lutar. Todos sabiam lutar. A grande maioria dos atores de Tokusatsu, eles eram dublês. Então, nem todos eles eram os Flashman transformados ou os próprios outros heróis transformados. Mas na cena sem a transformação, sem o traje, sem o César traje, eles conseguiam atuar muito bem com saltos, cambalhotas, lutas e etc. E tinha os robôs aliados, né, Gabriel? Sempre tem, nós temos, além, né, do elenco, além dos Flashes, a gente tem os robôs aliados, né? Que temos o Meg, é isso? A Meg. A Meg. Só que não tem, você não colocou o Titan aqui, o Grand Titan. Calma. Você não colocou aqui, esse eu lembro. Calma. Esse eu lembro. E o outro aqui é o... Mas o André já disse que é a Meg, que é o robozinho que ajuda eles. É meio alfa, né? É o alfa do Power Rangers. Isso. Um outro aliado que ele aparece no decorrer da série, que é o Baraki. O Baraki... Ele tem uma participação fundamental nos Flashman, porque é ele que traz o Grand Titan. Grand Titan, eu lembro. Ele traz o Grand Titan, episódio incrível de Flashman, cara, foi maravilhoso. E ele traz o Grand Titan num momento que os Flashman passavam por um revés incrível. Então o Baraki também é um grande aliado dos Flashman. Gabriel, e sempre como a gente fala aqui nas obras, principalmente dos animes, dos shonen, que assim, todo anime maravilhoso tem que ter aquele vilão imponente, ou aquela hierarquia de vilões que deixa a gente apreensivo e também deixa a gente na expectativa daquele encontro, daquele confronto que vai ter. E nos Flashmans a gente tem isso, inclusive um que é um dos meus favoritos, que é o Kaura, mas você pode ir passo a passo explicando cada um dos vilões e por que eles são necessários na obra do Flash. Exatamente, vamos lá, o André já trouxe muito bem apresentada a questão do vilão e a gente gosta muito de vilão ruim. Vilão tem que ser ruim. Tem que ser ruim. Nem com anti-herói, o vilão tem que ser vilão. E Flashman, pra mim,
tem o time de vilões mais incríveis da franquia de Super Sentai, porque a gente começa com o Cabeça que é o Dr. Keflin, é ele que faz as mutações sintetizadas, ele que transforma, ele que toca aquele órgão lá, e é uma coisa que eu tenho que trazer também, é que o tom do Flashman é um tom sinistrão, é dark. É pesado. É pesado. Eu acho que assim, de todas as franquias Super Sentai, claro, das que a gente assistiu, Flashman é o que tem o tom mais denso, uma carga dramática mais profunda. E o Dr. Keflin, quando ele aparecia, ele sempre tinha, sabe, um aspecto badass, sinistrão. Ele tocava aquele órgão que transformava, que fazia a conexão científica com a mutação sintetizada. Então o Dr. Keflin, que era o Cabeça, ele já começa, toda vez quando ele aparece, é cena sinistra. E aí tem o Vandar, que é o comandante do campo Mês. Exato. Vocês reparam que, obviamente, os tokusatsu, eles seguem uma fórmula. A nossa mãe, ela falava exatamente isso, ó. Não sei que vocês veem tanto isso, tudo a mesma coisa. E realmente faz até um certo sentido. É uma fórmula. Porque eles seguem uma fórmula, seguem um padrão, principalmente o Super Sentai. A grande maioria dos Super Sentai são 5, o vermelho é o líder. Aí tem o robô final. Então assim, existe uma fórmula. Só que aí a gente pega e destaca o diferencial dentro desse elemento. Os vilões de Flashman, eles são diferenciados. O Vandar, que é como se fosse um tenente ali, um comandante de campo do Dr. Keflin, ele era incrível. Ele era incrível porque ele era meio zebra, tinha um puta de um topetão aqui, ó, tinha asa, e sempre que ele aparecia, era uma coisa meio assim, caraca, o Vandar chegou, e ele era meio, de vez em quando tinha uns alívio cômico. E no decorrer da série, quando já o Dr. Keflin já não tinha mais bicho pra fazer mutação, porque os Flashman estavam derrotando ele pega o Vandar, aí é maravilhoso. Eu vou até me emociono. Ele pega o Vandar e fala assim, ó, o Vandar se oferece e fala assim, pode me usar, Dr. Keflin, me usa e me deixa mais forte. E aí o Dr. Keflin faz uma mutação com o próprio Vandar e ele vira o Vandalo. Galera, quando ele vira o Vandalo, até arrepia. Cara, quando ele vira o Vandalo, primeiro que ele fica com um aspecto muito mais sinistro, fica com cara de monstro, e ele ganha um golpe. Ele ganha um golpe que é maravilhoso. Que ele ganha 2 golpes, na verdade. Ele ganha o olho assassino, espada satânica, olho assassino, mas o melhor era o tempo congelado. Pô, tempo congelado é um negócio maravilhoso. O tempo congelado era assim, ó, quando ele aplicava o tempo congelado, aparecia um relógio na tela, um relógio analógico, né? E aí vinha o ponteiro, assim. Eu lembro, é um gigante que fica na tela. É um relojão na tela. Eu lembro disso. E aí quando o relógio bate aqui nas 12, os Flashman travam por 3 segundos. Ah, sim. E aí quando ele travava por 3 segundos, eles iam lá nos Flashman parados e pá! É tipo RPG, né? Batia e voltava. Aí quando batia os 3 segundos, eles estavam parados. Eles caíram. Cara, era demais o tempo congelado, velho. Era muito, muito inteligente. E quando ele virava o Vandalo, a voz ficava dobrada, duplicada. Que nem o Godita. Ficava duplicada, né? Pra dar um peso maior, mais bizarro, né? Exatamente, genial o Vandar, genial. E mais genial ainda é a transformação em Vandalo. E tem também a Nefer, né, Gabriel? Que era uma outra comandante. A Nefer, ela era uma mulher leopardo, mesmo modelo do Vandar, mesmo modelo, e acontece a mesma coisa com ela também. Ela começa a colecionar derrotas por Flashman, e aí o Dr. Keflin também transforma ela numa mutação sintetizada. E aí ela vira a Nephilim. Sintetizada por causa do teclado? Olha, que criativo. Quando ela vira a Nephilim, ela também ganhou um golpe sensacional, que é a Visão Infernal. Olha só os nomes, galera. Não, é tudo leve, né? Tudo nome diabólico, leve. Se fosse no dia de hoje, o Visão Infernal seria visão ofensiva. Isso aí. Visão ofensiva. E o olho satânico seria como? Seria olho conservador.
E aí esse golpe dela, tipo, os Flashman entravam em um genjutsu, né? E acontecia uma pá de bizarrice nesse golpe dela. E a gente vê que os animes, eles também, nessa parte, a gente pode pegar muita referência, Claro. muita inspiração dos tokusatsu, porque não tem como, né? Foi um sucesso gigantesco e a gente consegue, com esses nomes, né? Com essa questão de olho, a questão de diabólico, de ilusão, de tempo, a gente consegue ver várias inspirações nos animes, né? Você pode usar a referência que você quiser. Mas, Gabriel, eu quero saber do Kaura. É agora. O Kaura que eu lembro que era um caçador. Eu lembro que existia uma grande expectativa do Kaura no campo de batalha. É, assim, quando chega o Kaura, galera, pra mim, isso eu não escondo pra ninguém, pra mim o Kaura é um dos melhores vilões de todos os tokusatsu. Tá ele ali com o Magaren, tá com o Madogarbo, o Kaura é genial, porque o episódio quando o Kaura chega, primeiro que a terra fica escura. É. A terra fica escura e vem um instrumental. Ele chega numa nave e a nave meio que para em cima dos Flashman, os Flashman não entendendo nada, fica tudo escuro, vermelho, o céu fica vermelho. Ele desce com uma sinfonia, desce da escada, foco no olho. Cara, e o Kaura, ele era um caçador espacial conhecido como Caçador das Trevas. Olha o nome. Isso é bom. Genial. Bom E pra assim, cacete. ele não trabalhava pro Império Mês. Ele era meio que um aliado do Império Mês, mas seguia suas próprias regras. E ele que foi responsável por raptar os Flashman. Sim, com isso você cria ainda muito mais expectativa, uma vingança, já cria um elo, já cria um elo importante, né? Porque o cara foi o que sequestrou. E aí pra o reencontro, né? Você já Isso. cria a expectativa pra esse reencontro com os Flash. Não, e ele era agressivo e ele tinha os caçadores que eram os subalternos dele, eles que raptaram os Flashman. E ele tinha um chicote apelão. O chicote do Kaura era absurdo, né? Ele pegava lá o chicote era um chicote laser que tinha vontade própria. Não tinha como você ganhar daquele chicote. A gente também tem que fazer uma menção ao Meduzan. Porque o Meduzan é genial. O Meduzan é o monstro que cresce, que faz os bichos crescerem. Ah, sim. Ele é tipo o Gyodai. Tipo o Gyodai. Do Gyodai. E assim, é sensacional porque ele é meio que uma medusa gigante, parece uma água-viva, tem um olhão, né? E aí, na hora que os Flashman usavam Cosmic Vulcan, que era a bazuca maravilhosa, destruiu o monstro e aí chamava o Meduzan. E o Meduzan tinha até a musiquinha dele. Aí quando ele dava a olhada e o monstro crescia, ele ficava pequenininho e ele sempre ia no ombrinho aqui, ó, tipo um papagaio aqui, ó, ficava o Meduzan. Maravilhoso. E aí, Gabriel, a gente já falou de vários pontos, a gente falou da mutação sintetizada, que geralmente era uma mutação com animal ou planta. Era muito normal também nos tokusatsu essa questão de usar animal, planta, mas o que pouca gente sabe é a questão do robô, porque ele introduziu o segundo robô, porque os tokusatsu, né, os Super Sentais, eles tinham um robô, agora os Flashmans, eles vieram com outro robô. Isso é maravilhoso, porque comercialmente, porque ninguém pensou nisso antes. Ah, vamos colocar mais um robô, porque aí você tem preferência. Eu prefiro aquele, eu prefiro o outro. Você gera uma discussão, quem que é o melhor. Tem gente que vai querer os dois. Então, comercialmente, fora as armas que eu sei que você separou, mas assim, o Flashman, no conceito comercial, é muito esperto. Exatamente, o Flashman inovou trazendo o segundo robô de forma brilhante a entrada do Titan Jr., né, o Grand Titan ou o Titan Flash, porque foi logo depois do Flash King ter sido destruído, que foi uma cena maravilhosa, arranca-braço. Os tokusatsu adoravam arrancar um braço, né? Adorava arrancar um braço. É igual o Piccolo. Isso, exatamente. Sim, então, o Piccolo sempre perde. Foi introduzido de uma forma brilhante o Titan Flash e inovou no aspecto de trazer dois robôs. Então, em determinado momento da série, você já criava uma expectativa de qual robô os Flashman iam chamar. Ora era o Flash King, ora era o Titan Jr., e isso também trouxe uma grande inovação na franquia. A gente falou da abertura, Gabriel, da trilha sonora, mas os OST, né, o soundtrack também no meio, muito bem pontuado, pontuando os dramas, bonito.
Olha, o Tokusatsu, esses Tokusatsu da década de 80, a trilha sonora é impecável. Impecável. Praticamente de quase todos eles, a trilha sonora é muito bem utilizada. Também que usou de pano de fundo de inspiração para os animes que queriam vir, né? Perfeitamente. O original soundtrack de Flashman, ele é feito todo pelo Taku Kitahara. Todos os originais soundtrack são dele. Fora os background music, né? Os BGs, que também são muito bons de Flashman. O André disse perfeitamente, cara, todos os Tokusatsu dessa década, as músicas, as trilhas, tanto as OST quanto as BGs, são muito boas. E fantástico. Flashman não fica de fora disso. E a gente tem a carga dramática, né? Porque já começa com as crianças sendo raptadas, mas tem muito mais além disso, né? As crianças, elas foram raptadas, e aí tem os adultos, né? Quando eles voltam adultos, eles procuram pelos pais. É um drama muito legal que conecta muito com a gente que era criança. Sim. Porque a criança é raptada e depois ela volta procurando pelos pais. E ainda tem muito mais densidade. Isso faz com que você se aproxime muito mais da obra, porque você, moleque, você se vê ali sendo raptado, a questão espacial, alienígena, depois você quer voltar e ver como é que estão seus pais. Mas fora isso, tem muito mais coisa. Assim, eu costumo dizer, sem a menor dúvida, que Flashman tem a carga dramática mais incrível de todos os Tokusatsu. Eu coloco todos envolvidos, porque se coloca na seguinte situação. Eles primeiro são raptados, eles passam 20 anos num outro planeta só treinando, depois voltam. Aí o Kaura fala que o Dr. Tokimura lá é pai de um deles, e aí já começa aquela coisa de tipo, quem será meu pai? Isso é muito bom. Qual desses é o meu pai? E eles também começam a tentar procurar os pais, e aí um determinado momento da série, mais pro final, eles começam a ter uma reação meio que alérgica à atmosfera do planeta Terra. Sim, porque eles foram treinados em outro Porque eles passaram 20 anos no planeta Flash, então eles começam a perder os poderes, ficar acendendo a refração. E também não poder ter contato direto com outra pessoa, cara, né? Então, assim, é muito forte o Depois de começar a perder os poderes, eles não podem nem mais tocar no ser humano. Cara, o drama de Flashman é inacreditável, é muito bem colocado e realmente é uma carga dramática que faz muita diferença na obra. E a gente tá falando das trilhas sonoras que tudo na época tava casando, a gente não pode deixar de falar da dublagem, né, Gabriel? Que tem o nosso querido Francisco Bretas, que é o Red Flash. Não, Francisco Bretas, maravilhoso, e também que fez o Yoga, né? Fez o Yoga, pra quem não sabe, ele faz o Red Flash, o Flashman vermelho, e a dublagem é da Evers Video, que também é maravilhosa. Não, o Francisco Bretas, ele foi o Red Flash, o Goku Red e o Red Mask. É só cara vermelho, ele só pegava o líder. Ele só pegava o mestre. Ele só pegava líder, só o líder. Ele fez o Shadow Moon também. Então, assim, o Francisco Bretas da década de 80, assim, não ficou rico? Olha, não sei não. E o Francisco Bretas, claro que estaria extremamente convidado para participar do nosso Linhagem Recebe. Seria uma honra gigante. Se vocês quiserem que o Francisco Bretas participe do Linhagem Recebe, vai lá no Instagram dele. Vai lá, o pessoal da Linhagem falou de você. Já imagina o Yoga do meu lado, eu já ia ficar... Gabriel, e você fez uma lista aqui do roteiro aqui dos melhores episódios, claro, na sua opinião, porque eu não lembro muito, mas você pode falar pra galera, contar uma coisinha desse episódio. Vamos lá, galera. Melhores episódios. Aqui Flashman tem um monte. Eu lembro de um que não sei qual Flash fica cego. O Dan. O Dan fica... Não fica cego, mas ele tem um monstro que faz ele enxergar de cabeça pra baixo. Isso, aí ele luta de cabeça pra baixo. Ele aprende a lutar de bananeira. Caraca, esse episódio é maravilhoso. Eu não coloquei ele na lista. Eu lembro vagamente desse aí. Você lembrou muito bem. É um dos primeiros episódios. Porque a bananeira era uma febre uma época lá, né? Vamos fazer uma corrida de bananeira num corredor. Então, eu lembro vagamente desse episódio. Muito bom episódio. Eu acho que é um dos primeiros. Eu separei rapidamente aqui, se vocês quiserem assistir. Não sei se tem todos no YouTube, mas tem muito episódio de Flashman no YouTube, tá? Muito. O primeiro episódio, assim, que eu coloquei, que é bem marcante, é o número 6, que é a Super Máquina, que as motos do Flashman, né? Tinham as motos, e são os Turbo Lasers. Cara, as motos eram lindas. E é um episódio que o objetivo era destruir as motos. E o Red Flash, ele vai andando com a moto dele atrás de cada um, pegando uma peça de cada um da moto pra arrumar o Turbo Laser, porque o barulho do motor do Turbo Laser incomodava o monstro. Esse episódio é maravilhoso. Aqui é uma sequência
de 4 episódios, do 15 ao 18, que é a que a gente falou que é a destruição do Flash King. O Flash King é destruído maravilhosamente. Já no episódio 15. Maravilhosamente. E aí, no decorrer desses episódios até o 18, é a apresentação do Titan Flash, que olha, é um robô demais. O Titan Jr. é incrível, tem trilha sonora, é um caminhão. Pra mim é um grande diferencial o Titan Flash. Então na sequência do 15 ao 18 são excelentes episódios. E eu coloquei aqui também o Grito da Morte, que é o episódio 47, que é a morte do Vandar, que é maravilhosa, e o 48, que é a luta épica entre Red Flash e Kaura no pôr do sol, clássico. E a pedreira? Clássico, que é incrível. Então esses episódios são os nossos favoritos da linhagem, mas tem milhares de episódios muito bons. Agora a gente vai entrar no campo das curiosidades aqui, Gabriel. Só o Green Flash. O Green Flash foi o único que não foi escolhido pela direção, porque os outros já trabalhavam com Tokusatsu. Isso, exatamente. O Green Flash ele teve que passar por teste, por treinamento, por uma série de etapas pra ser o Green Flash, porque os outros já tinham participado de Tokusatsu, a direção já tinha, o casting já tinha sido feito por causa das habilidades que eles já tinham. E pra gente concluir, antes de eu trazer aqui a segunda curiosidade, eu quero mandar um salve pro Boni da Resistência Tokusatsu, que ajudou a gente a fazer esse roteiro, me mandou essas informações, essas curiosidades muito legais. Eu falei pro Boni, eu quero fazer um negócio mais completo, quero trazer umas curiosidades diferentes, e ele me mandou essas informações. Boni, muito obrigado, tamo junto, vamos fazer uma live aí pra falar de Tokusatsu. Também um grande abraço ao Danilo Tokusatsu, que eu falei pra ele que sempre quando tiver vídeo de Tokusatsu eu vou falar dele. Grande Danilo Tokudok. Grande abraço. Essa curiosidade que mandou foi o Boni, que eu também não sabia. Olha que interessante. Não, isso aí essa aí. Olha que interessante. Os Flashman, eles são uma clara alusão ao período da Segunda Guerra Mundial, onde as crianças japonesas são abandonadas à força na China pelos pais após a derrota do Japão. Já nos anos 80, muitas dessas crianças, logicamente já adultos, retornaram ao Japão, mas muitos foram discriminados pelo próprio povo por serem filhos da guerra, terem vivido na China e não saberem o modo de vida japonês e o seu idioma. Já em Flashman acontece a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Eles vão pro planeta Flash. São sequestrados. Quando eles voltam pra Terra, eles meio que são excluídos pelo próprio planeta. O planeta Terra começa a excluí-los pela atmosfera, aquilo que a gente falou. Então assim, é uma alusão bem interessante de Flashman, que faz aí uma conexão bem bacana com a história dessa série. Pessoal, o vídeo é esse. Coloque aqui nos comentários qual é o Tokusatsu e o Super Sentai que você quer que a gente coloque aqui na nossa review. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, e é isso, né? É isso aí, Tokusatsu pra sempre. A gente sempre vai trazer Tokusatsu aqui na linhagem.